pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos trabalhar dentro da questão da dissociação de ácidos e bases com os cálculos de pH para ácidos fracos e para ácidos fortes. A gente já aprendeu como que a gente calcula o pH para quando a gente tem a concentração da espécie H+. Entretanto, quando a gente trabalha com os ácidos fracos, a concentração do ácido ela não é igual à concentração das espécies H+. Por quê? Porque, na verdade, quando o ácido é fraco, só uma porção dele se encontra dissociada, ou seja, só uma parte das moléculas desse ácido, só algumas moléculas desse ácido vão se dissociar em seus respectivos íons. Então, a gente vai verificar como que ocorre para a gente calcular o pH para um ácido forte e como que eu faço quando o meu ácido é fraco, certo? Então, vamos lá. Eu vou tomar como exemplo para um ácido forte o ácido clorídrico, que é um dos ácidos fortes mais comuns, é também conhecido no mercado como ácido muriático, muito utilizado para limpar fim de obra ou limpar calçadas, tá? Então, vamos lá. O ácido clorídrico, tá, em contato com a água, ele vai sofrer dissociação completa, ou seja, ele vai reagir dispersando nesse meio os seus íons, os íons H+, e os íons Cl-, ou seja, os íons cloreto. Tá? Como ele reage com a água, ele vai formar nesse equilíbrio o íon hidrônio, né? O que é o íon hidrônio? Ele nada mais é do que a molécula de água mais uma espécie H+ presente. E o íon cloreto. Para a gente determinar a constante de dissociação ácida, a gente sempre, quando a gente trabalha com constantes, a gente vai trabalhar com o produto da concentração dos produtos, tá? Dividido pela concentração dos reagentes. Como a concentração de água ela vai ser constante nesse meio, eu vou considerar só o HCl, ok? Então, vamos lá. A minha constante, meu Ka, nesse caso, é o produto do íon hidrônio vezes um íon cloreto, dividido, então, pela concentração inicial do meu ácido, certo? Se esse ácido é forte, isso significa que o valor desse Ka aqui é muito elevado. O que significa ter um Ka elevado? O Ka é elevado quando? Quando a concentração dessas espécies aqui é elevada. Então, isso só vai ocorrer para quando o ácido for forte, certo? Nesse caso, o Ka para o ácido clorídrico, tá? Ele possui um valor onde o exponencial aqui é positivo, ou seja, ele está completamente dissociado no meio, é em torno da ordem de 10⁻², certo? Ou seja, 100% dissociado. Bom, nesse caso, para a gente calcular o pH, tá? Vamos tomar um exemplo, tá? Em que o meu ácido ele tem uma concentração de 0,1 mol por litro, certo? Se o ácido for forte, essa concentração aqui é exatamente igual à concentração das espécies H+, certo? Ou, se vocês quiserem considerar, da espécie hidrônio, né? Então, aqui a gente pode dizer que a concentração de H+ é igual à concentração do hidrônio, certo? Bom, para eu calcular esse pH, pH é igual a menos o log
de 0,1, certo? E aí, então, meu pH é igual a 1. Então, toda vez que o ácido for forte, eu vou considerar a concentração do ácido como sendo a concentração das espécies H+, e o cálculo é direto. Então, eu só faço o logaritmo negativo dessa concentração. No entanto, quando eu vou trabalhar com ácido fraco, tá, isso muda um pouco. Eu vou usar como exemplo de ácido fraco o ácido acético, que é o ácido comum que a gente conhece no vinagre. O ácido acético, ele é um ácido orgânico, certo? E aí, esse ácido orgânico, ao reagir então com a água, ele vai se dissociar parcialmente, formando o íon acetato mais o íon hidrônio, ok? Quando eu falo parcialmente, o que isso significa? Significa que poucas moléculas desse ácido irão realmente formar estas espécies, certo? Então, o Ka, nesse caso aqui, assim como a gente viu para o ácido clorídrico, ele vai ser o produto das espécies iônicas dividido pela concentração inicial do ácido. Assim como eu fiz para o ácido clorídrico, eu estou desprezando a concentração da água, porque a concentração da água é constante nesse meio, ela não vai mudar, ok? Bom, o que vai acontecer? Eu agora falei que ele só se dissocia parcialmente, ou seja, a quantidade de espécies iônicas formadas é muito pequena. Quando eu pego essa quantidade de espécies iônicas formadas pequena e divido, então, por um valor que é maior do que a quantidade dessas espécies, a resultante vai ser um Ka de valor muito pequeno. Nesse caso do ácido clorídrico, ácido acético, a gente tem um valor de Ka que é em torno de 1,8 vezes 10 na menos 5, ou seja, pouquíssimas moléculas desse ácido se encontram na forma dissociada, certo? Então, esse valor negativo aqui, ele vai me indicar que esse ácido é um ácido fraco, tá? Quanto mais negativo for esse valor, mais fraco é o meu ácido, ou seja, menor é a quantidade de espécies iônicas formadas nesse processo. E agora, como é que eu calculo o pH nesse caso? Bom, se o pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, o primeiro passo, eu uso H+, só por simplificação. É a mesma coisa que usar o íon hidrônio. O primeiro passo é eu saber que concentração de H+ é essa, porque agora no ácido fraco, essa concentração aqui, ela não é igual à concentração do ácido, e esse é o problema. Então, a gente precisa primeiro conhecer a concentração. Eu vou usar como exemplo aqui a mesma concentração do ácido clorídrico, só que agora o ácido acético. Então, se a concentração de ácido acético for igual a 0,1 mol por litro, como que eu faço? Bom, em primeiro lugar, eu vou partir dessa constante de dissociação ácida. Por quê? Porque se eu tenho essa constante de dissociação ácida, eu vou tomar isso aqui como sendo a concentração de H+, certo? Só para a gente simplificar. Então, o que vai acontecer? Eu conheço o valor de Ka, eu conheço a concentração do ácido, então eu consigo descobrir qual é a concentração das espécies H+. Vou mostrar para vocês.
da gente trabalhar a fórmula, vamos só pensar uma coisa. Quando essa molécula se dissocia, ela forma um desse e um desse, certo? Se ela tivesse dois desse, ela iria formar dois desse aqui e dois do outro. Então, para fins de cálculo, eu vou denominar essa espécie e essa espécie como sendo X. A gente podia usar qualquer letra do alfabeto, escolhi X, tá? Então, eu vou reescrever essa constante de dissociação ácida, mas considerando que eles são iguais. E se eles são iguais, iguais no sentido de que formam a mesma quantidade, certo? Então, eu posso dizer que o Ka para o meu ácido acético era igual à concentração de H3 ou mais, que multiplicava a concentração de CH3COO menos, dividido pela concentração do ácido. Vou substituir, então, ambos por X, e aí eu tenho que Ka é igual a X vezes X dividido pela concentração do ácido. Essa concentração aqui, ela está dividindo. Eu vou passar ela para o outro lado e se ela está dividindo, quando ela passa para o outro lado da igualdade, ela vai multiplicando. Então, eu vou passar para lá, multiplicando. Então, eu vou ter que Ka vezes a concentração do ácido é igual a X vezes X. Eu posso dizer que é X ao quadrado. Bom, quando eu quero descobrir a concentração de H+, eu quero descobrir o valor de X. Para eu descobrir o valor de X, eu vou fazer a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Então, eu faço a raiz quadrada aqui e eu faço a raiz quadrada aqui, tá? Então, eu vou ter que a raiz, vou fazer assim para dividir aqui o nosso espaço, a raiz quadrada de Ka vezes a concentração de ácido acético é igual a X, certo? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu encontro X. A gente sabe Ka, 1,8 vezes 10 na menos 5. A gente conhece a concentração, 0,1, ok? Então, a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 na menos 5, que multiplica 0,1, é igual a X, tá? Vamos ver quanto é que dá isso na calculadora? Então, vamos lá. Ó, eu quero fazer a raiz quadrada de... Vou abrir parêntese, porque eu vou fazer um cálculo, tá? Então, se eu vou fazer o cálculo, eu preciso primeiro abrir o parênteses para poder fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Abrir o parênteses. 1,8. Esse vezes 10 aqui, a gente não pode esquecer que é o exponencial. Exponencial na menos 5. Isso aqui multiplicado por 0,1. Terminei o meu cálculo, eu vou fechar o parêntese. Fechei o parênteses e agora eu vou pôr o resultado. Então, a gente sabe que esse valor aqui de X é igual a 0,00134, ok? Bom, 0,00134. Isso aqui é o quê? A concentração de H+. Então, se agora eu conheço a concentração de H+, eu consigo calcular o pH. Então, o pH era igual a menos o log da concentração de H+. pH é igual a menos o log de 0,00134.
1, 3, 4. Vamos lá? Menos o log de 0,00134. Meu pH vai ser igual a 2,87. Então, a gente pode perceber que quando o ácido é forte, o pH é menor. Por quê? Porque ele tem uma maior quantidade de espécies H+ dissociadas. Quando o ácido é fraco, o pH vai ser maior, ou seja, menos ácido, porque o ácido é fraco. Ou seja, somente uma parte desse ácido vai se encontrar dissociada. Vamos encerrar o vídeo aqui e a gente continua falando no próximo vídeo da dissociação das bases e dos cálculos de POH e pH para as bases fortes e fracas. Até mais!